Galerinha do bem! Hoje nós vamos ver sobre a progressão aritmética. Vocês já assistiram uma aula semelhante a essa no aplicativo da CMSP, mas hoje aqui eu vou dar uma reforçada sobre o que é a progressão aritmética. A progressão aritmética, ou PA, ela é uma sequência numérica que apresenta razão constante na sua formação. Isso é, o valor adicionado a cada termo é sempre o mesmo. Então, como que nós representamos uma progressão aritmética? Assim, ó, PA, ela é entre parênteses e os termos dentro dela. O A1 é o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e o AN é o termo geral ou o último termo. Aqui nós temos um exemplo de uma PA. Se vocês observarem bem, a cada termo ela está sendo acrescida ou aumentada em 3 unidades, né? Ó, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. Esse valor constante que está sendo somado, ele é a razão da PA e ele é representado pela letra R. No caso da nossa PA, a razão dela vai ser 3. Gente, toda progressão aritmética, ela apresenta um termo geral. A nossa progressão aritmética, 2, 5 e 8, ela também apresenta um termo geral e nós vamos construí-lo agora. Para a gente construir o termo geral, nós precisamos de 2 valores importantes. O A1, que no nosso caso aqui é o número 2, e a razão, que a gente já viu que é o número 3. Aqui está a fórmula do termo geral de qualquer PA. A n é igual a 1, primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. O que eu vou fazer agora? Os valores que eu tenho ali, o 2 e o 3, eu vou substituir na nossa fórmula. Então, vai ficar assim, ó, a n igual a 1. Quem é o A1? O 2 mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma soma, mas ela aqui, ela está dentro do parênteses. E esse parênteses está sendo multiplicado pela nossa razão. Então, eu vou fazer a propriedade distributiva. Então, vai ficar assim. A n é igual a 2. Como a razão é positiva, aqui vai continuar sendo mais. E eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes n, 3n. Jogo de sinal. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Então, ficou assim, né, ó. Fiz a multiplicação. E agora? Agora eu vou reduzir os termos que são semelhantes. Se vocês observarem, o único termo que tem n é só o 3n. O que sobrou para nós que são termos semelhantes é o 2 e o menos 3. Então, nós vamos ficar aqui, ó. A n igual. Subir um pouquinho. O 3n, como não tem ninguém semelhante a ele, vai ficar aqui. Vai ser o primeiro. Agora, eu vou efetuar o cálculo de quem? Dos termos que são semelhantes, do 2 e do menos 3. 2 menos 3, eu tenho 2 e devo 3. Então, o valor que eu tenho, ele é menor do que a minha dívida. Então, eu vou continuar devendo. Quanto que eu vou continuar devendo? Menos 1. Então, esse é o termo geral da nossa PA. Toda sequência, toda PA tem um termo geral? Toda PA tem um termo geral. E como que eu faço para construir ele? Eu sempre vou precisar do primeiro termo, A1, e vou precisar do valor da razão para isso. Aqui está o termo geral da nossa PA. Gente, eu havia pedido para vocês fazerem a atividade 1 e a atividade 2 da apostila, que está na página 11. A atividade número 1, ele fala assim: observe a sequência a seguir e identifique quais podemos afirmar que representam uma PA. A maneira pela qual você pensou na resolução da questão é muito importante. Portanto, escreva como você chegou à resposta. Na primeira, tá assim, ó, 1, 5, 9 e 13. Daí ele fala assim: a diferença entre os termos é sempre a mesma? Vamos ver se é sempre a mesma, ó. Vamos começar do 13. 13 menos 9. Então, você vai fazer lá. 13 menos 9. E vai fazer essa subtração para você poder encontrar a diferença.
Daí você viu lá que 13 menos 9 é 4. Daí você vai fazer assim, ó, 9 menos 5. 9 menos 5 também é 4. E 5 menos 1? 5 menos 1 também vai ser 4. Daí ele fala assim, a diferença entre os termos é sempre a mesma? Sim. Toda vez que uma sequência, a diferença entre um termo e o seu anterior for sempre a mesma, e essa aqui, essa sequência, ela é uma PA. Daí ele fala assim, se a resposta for sim, qual o valor dessa diferença? O valor dessa diferença é 4. A próxima, ele fala assim, ó, tá aqui a sequência número 2, 2, 3, 5 e 7. Ele faz a mesma pergunta. A diferença entre os termos é sempre a mesma? Vamos fazer então essa subtração. Tá lá, 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. Ó, ela tinha começado bem, né? Ó, 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. Mas quando chegou lá no 3 menos 2, deu 1. Daí ele fala assim, a diferença entre os termos é sempre a mesma? Não. Então, essa aqui, ela não é uma PA. Então, eu não posso colocar aqui o valor da diferença. A outra, a terceira, ele fala assim, vamos ver se também o valor dessa diferença é sempre a mesma. Então, vamos lá. Menos 2, menos 1. Vai dar sinais iguais, repete o sinal, soma os números. Menos 3. Daí ele coloca lá. 1 menos 4. 1 menos 4, tenho 1, devo 4, menos 3. 4 menos 7. 4 menos 7, eu tenho 4 e devo 7, menos 3. A diferença é sempre a mesma? Sim. Qual é o valor dessa diferença? Menos 3. E a última, a quarta. Mas, professora, esse aqui os termos são sempre iguais. Então, se você subtrair um termo do outro, se você pegar lá, ó, 1/5 menos 1/5, qual vai ser o valor? 0. A diferença entre um termo e outro é sempre a mesma? Sim. Qual é o valor dessa diferença? 0. Daí ele fala aqui embaixo, né? Ele dá uma explicação. Quando a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos, consecutivo é um depois do outro, de uma sequência for constante, chamamos a sequência de progressão aritmética, PA. Essa diferença constante chamamos de razão e representamos pela letra R. Nesse exercício, no exercício número 2, é uma atividade adaptada do Enem de 2010. Fala que uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando os canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então, o que a gente precisa de imediato observar? Por exemplo, na figura número 1, quantos quadrados eu consegui? Quantos canudos eu precisei para formar um quadrado? 4. Na segunda figura, eu tenho 2 quadrados. Quantos canudos eu precisei para formar aqui? Ó? Eu precisei dos 4, mais 3 aqui do lado, 7. Na terceira figura, quantos canudos eu tenho? Eu tenho 7 até aqui, mais 3, 10. Se vocês observarem, ele aqui está aumentando o mesmo valor, né? Ó, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. Daí, o que vocês têm que observar aqui? Lembre que a posição da figura sempre é utilizada para fazer o cálculo. Daí, o que eu vou ver? Eu tenho 5 alternativas, da A até E. Qual dessas fórmulas que estão aqui, né, é o termo geral dessa sequência? Eu preciso fazer todos os cálculos? Não. Ó, se você observar a primeira sequência, tá aqui, ó, C, que é a quantidade de canudos, é igual a 4 vezes Q, que representa a quantidade de quadrados. Se eu fizer essa operação, eu vou colocar lá, né, ó, C é igual a 4 vezes a primeira figura, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Ó, beleza, né, ó, eu tenho
aqui a quantidade de canudos, 4, eu consegui formar um quadrado. Agora vamos para a segunda figura. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Mas já não deu certo, porque na segunda figura eu tenho 7 quadrados, certo? E não 8 canudos. Eu tenho 7 canudos e não 8 canudos. Então, vocês perceberam que a primeira fórmula do termo geral não está certa. Não está certa. Então, aqui, ó, na segunda, C é igual 3Q mais 1. Então, vamos lá. C é igual 3 vezes. Na primeira figura, eu tenho quantos quadrados? Um quadrado. Mais um, ó, 3 vezes 1, 3. Mais um, 4. Vamos ver a segunda figura. Na segunda figura, eu tenho quantos quadrados? 2 quadrados. Mais um, quantos canudos eu tenho? 3 vezes 2, 6. Mais um, 7. Tá certo? 7. A segunda, C, 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, não, 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Serviu, né? Ó, 4, 7, 10. Na nossa sequência ali, se eu aumentasse mais 3, mais 1 quadrado, eu teria, no caso aqui, 13 canudos. Será que vai dar certo? Vamos pensar agora aqui. Quantidade de canudos é igual a 3 vezes 4 quadrados mais 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, ó, essa minha fórmula aqui do termo geral, ela é para a sequência que nós temos ali de quadrados. Então, eu espero que tenha ajudado essa aula para vocês conseguirem fazer a AP. Um bom dia para vocês e Deus abençoe.